a comparação que você fez da inteligência artificial e a inteligência alienígena, né? Você pode falar um pouquinho disso? Porque claro. eu achei fantástica essa comparação. A gente fala da inteligência alienígena comparada à nossa, né? Segundo o estudo aqui da Universidade de Harvard, né? Eles já estão tecnologicamente muito mais superiores que nós. E aí o Gui falou assim, tá, mas e a inteligência artificial? É interessante que no meu trabalho sobre inteligência artificial, a gente questiona muito. As pessoas falam, mas o que é inteligência exatamente? Ela não é inteligente, ela tem limitações, ela alucina, ela é imperfeita, ela não é como a gente. Mas eu penso assim, o ponto, se a nossa maior limitação ao olhar para a inteligência artificial é antropomorfizar a sua existência. Tentar comparar ela com a inteligência humana. E o que eu gosto de dizer é que a inteligência artificial é um dos nossos primeiros contatos com uma inteligência alienígena. Verdade, a gente já está rodeado de alienígenas, as baleias, os golfinhos, as abelhas. Estão percebendo hoje que as abelhas elas têm uma forma de consciência coletiva que tem um nível de inteligência que é diferente do humano, mas consegue interagir com o mundo. As próprias árvores, elas estão todas conectadas. Tem um livro maravilhoso, A Vida Secreta das Árvores, The Secret Life of Trees, que fala sobre essa inteligência coletiva que é conectada através dos fungos subterrâneos, que fazem uma rede de comunicação que compartilha recursos, se protege. Então, a gente não consegue nem entender que é inteligência terrena. E a inteligência artificial tem essa característica alienígena. Os próprios criadores dos algoritmos, que são as receitas de bolo que fazem a inteligência artificial funcionar, quando a gente fala dessa inteligência artificial generativa, o ChatGPT e outras similares, eles próprios não entendem o que acontece naquela caixa preta que produz resultados extraordinários, surpreendentes e, às vezes, assustadores. Então, a gente não consegue nem conectar com algo que foi criado aqui. Agora imagina algo que foi criado num outro planeta, numa outra realidade, num outro momento temporal. Uma inteligência superior. Sim. Quando é superior assim, como a gente consegue se conectar com as motivações? O que é? A gente tende a limitar ao nosso universo de referências. Fazer algo que a gente chama de pareidolia. Pareidolia é a gente tentar reconhecer no mundo algo que é familiar. Você olha para aquela montanha, nossa, tem o rosto de um velho. Olha para a nuvem, nossa, parece um coelhinho. Então a gente tenta encontrar essa semelhança, algo que representa algo reconhecível. Agora imagina algo que não tem nenhuma conexão com a nossa realidade, que tem uma história evolutiva totalmente diferenciada. Pensa que o nosso universo, os cálculos anteriores dizem que ele tinha 13,8 bilhões de anos. Agora, com o James Webb Telescope, que estão conseguindo entender, alcançar mais, aumentar a resolução e capturar mais informação no infravermelho, você começa a perceber que uma série de teorias que previam a ideia desse tempo do universo desde o Big Bang talvez estejam erradas, que algumas galáxias que estão muito distantes, elas não poderiam existir. Então, uau, nosso universo é infinitamente antigo. O que aconteceria se uma espécie tivesse desenvolvido milhões ou bilhões de anos antes de nós e tivesse passado por todo esse período sem se autodestruir, que acho que é uma característica muito arriscada do surgimento da inteligência, essa ideia do confronto, da agressividade, mas se ela sobreviver a isso, que tipo de cultura surgiu? Não, e aí você falando isso, já me veio na cabeça o filme Interestelar, que a contagem cronológica que a gente usa aqui não é a mesma que é utilizada em outros planetas. Você viu que o cara desceu lá, passou 5 minutos, quando ele voltou já tinha passado 20 anos. Exato. Então, a gente está contando o tempo com a nossa expectativa cronológica que existe na Terra, né, no planeta Terra. Mas nem é assim. Pode ser que existem anos muito mais rápidos que o nosso e anos muito mais demorados que o nosso. Exatamente. Né? Quando você chega... tempo. É interessante que o filme Interestelar, ele foi criado a partir de ciência pesada, assim. Não é viagem. Eles pegaram o Kip Thorne, que é um dos maiores teoristas que existem, dessa área de buracos negros, para explicar como é que se manifestaria essa proximidade daquilo que eles chamam de horizonte de eventos, que é onde o nosso herói fica preso, lá o personagem do Matthew McConaughey. Quando ele fica próximo ali, o tempo passa numa velocidade diferente. Então, o que minutos para ele demoram anos para passar na Terra. Então, essa dilatação do tempo pode ser fundamental para entender o que vai acontecer. E quanto mais rápido, por conta da teoria da relatividade, quanto mais rápido a gente se movimenta, mais devagar o tempo passa relativamente para a gente. Então, se a gente chegar perto da velocidade da luz, o tempo vai ser virtualmente inexistente. A gente vai poder viajar, às vezes, 10, 20 mil anos
assim, do ponto de vista subjetivo, nenhum tempo passou, mas para o universo 10 mil anos se passaram. Então imagina essas entidades conseguem singrar o cosmos usando as limitações de um universo relativístico, que então eles passam milhares de anos visitando, chegam aqui, entram em contato com essa civilização primitiva. Que tipo de intenções eles vão ter? Se eles estão há milhões de anos. Nossa cultura tem menos de 10 mil anos. Imagina as civilizações com milhões de anos, que tipo de desenvolvimento, de mudança. A gente vai ficar absolutamente surpreso. A gente tem que pegar e começar a romper essa ideia. Tem um filme que eu acho maravilhoso para entender essa ideia do que é alienígena, é A Chegada, Arrival, em que uma especialista em linguagens, ela tem que entrar em contato com umas entidades alienígenas que tem uma linguagem que se manifesta de uma forma completamente diferente. Então, como vai ser a gente pegar e se conectar? Ao invés de pegar e encontrar aqueles alienígenas de Jornada nas Estrelas que são verdes e que tem um chifre. Então, tem múltiplas possibilidades. A gente não pode pegar e eliminar essa possibilidade de que eles sejam antropóides, assim, sejam humanoides. Mas a gente tem que pensar também, não só que eles podem ser diferentes do ponto de vista morfológico, mas que tenham modelos mentais que sejam absolutamente surpreendentes. Exato. Então isso é fundamental para a gente. Então por isso que quando ele fala em divindades, talvez que eles se pareçam com deuses, né? Porque eles podem até não ter corpo físico. Sim. Não pode, existe essa possibilidade, né? A gente já começa a falar disso aqui pra gente, em apenas alguns milhares de anos que nós, esses macacos sem pelos, conseguimos alcançar. A gente começa a falar hoje de como é que a gente vai pegar e perpetuar a consciência humana. Talvez a gente estava falando sobre isso conectando o cérebro com a inteligência artificial para ampliar a nossa capacidade cognitiva através de tecnologias invasivas ou não invasivas, vai conectar os elementos eletrônicos com o seu cérebro para poder ampliar a nossa capacidade cognitiva. E depois talvez a gente seja capaz de pegar e transferir nossa consciência para a nuvem, para viver num metaverso. Tem até uma teoria, doutora Paula Roberta, que é proposta por físicos e matemáticos, que falam entre 30% e 50% de chances que nós estamos vivendo uma simulação. Nada disso é real. Matrix? É, exatamente. Existe essa teoria mesmo.